Rapaziada, saudações rubro-negras, deixa seu like, vai, já deixa o like que aí esse vídeo chega para mais pessoas, se inscreve no canal, estamos chegando a 10 mil, quando você se inscreve você me ajuda muito. Vamos pro vídeo. Um dos problemas mais claros de ficar trocando treinador toda hora é porque o treinador chega e ele vai observar o cara no treino, e aí no treino ele tem uma percepção, ele vai olhar como é que estão os outros jogadores e tal, e ele vai concluindo aí, tirando as suas percepções a partir do desenrolar dos fatos. Que o Rodinei é um cara fisicamente privilegiado, um cara que tem lá seus predicados ofensivos, é um cara que, bom, cara que já atraiu a atenção de outros clubes, o Internacional queria comprar ele em determinado momento, pagou 1 milhão para botar ele em campo, ser expulso e falhar ainda no gol do Flamengo, naquele Flamengo Internacional de 2020. Bom, isso a gente sabe. E aí, quando chega o Paulo Souza aqui, que não conhece o jogador, não conhecia o atleta, não conhecia o elenco, e vê aquela força física, aquilo tudo, opa, esse é um cara que a gente pode utilizar, por favor, renova o contrato dele, vamos permanecer com o jogador no elenco. Aí vai colocando o jogador em campo, o jogador vai errando. A mesma coisa aconteceu agora com o Dorival Júnior. Dorival Júnior chegou, o Rodinei estava aí fisicamente, à disposição, Mateuzinho machucado, Flamengo sem nenhum lateral direito no elenco. Aliás, um absurdo. O Flamengo ter um departamento de inteligência, ter dirigente, diretor de futebol, ter Bruno Spindel, ter Juan, ter Fábio Soldado, ter Marcos Braz, ter Landim. Todos esses caras são responsáveis e muito por esse desequilíbrio absurdo no elenco do Flamengo. O Flamengo não tem um lateral direito, um Mateuzinho. Eu sei que tem muitos defensores, a gente vê nos vídeos aqui, nos comentários lá no meu canal, muita gente falando, não, o Mateuzinho é um excelente atleta, um atleta que pode te surpreender. Claro, o Mateuzinho é um jogador jovem, e jogadores jovens têm espaço para evolução, ele tem muito espaço para evolução, mas agora ele não está preparado para ser o titular do Flamengo. E, aliás, não é só ele estar preparado. A gente tem que olhar para o reserva, porque não tem condição de um time que está jogando a cada 3 dias ter apenas um jogador da função confiável. O Flamengo hoje tem um lateral direito, que é o Mateuzinho, que ainda não é confiável pela idade. O Rodinei, ele não é confiável pela condição técnica dele. Esse jogador está no Flamengo desde 2017 ou 2016, se eu não me engano. Me corrijam aqui nos comentários. E a gente já viu ele falhar em tantos momentos importantes, e aí me surpreende muito ter torcedor do Flamengo enganado por ele por causa de uma partida contra um Tolima, um frágil Tolima. É claro que o Flamengo fez com que o Tolima fosse frágil, fosse um adversário frágil, o Tolima que ganhou do Atlético Mineiro no Mineirão. Ok, perfeito, isso tudo é uma verdade também, mas a outra verdade é que o Tolima não teve condição de atacar pelo lado esquerdo do Flamengo, pelo lado esquerdo deles, né, que é a lateral direita, confrontar o Rodinei com situações de perigo do time colombiano. Então o Rodinei teve uma avenida para jogar, jogou à vontade, jogou no ataque, e aí ali no ataque ele tem lá suas funções, ele tem lá seus predicados. Mas se ele tiver que ir para a defesa, a gente viu contra o Corinthians, aliás, não só contra o Corinthians, contra o próprio Atlético Mineiro na Supercopa. E agora, aí a gente chega onde eu queria, né? Eu estava trazendo aí esse preâmbulo, longo preâmbulo. O Dorival já começa a pensar em utilizar um dos zagueiros como lateral direito para fazer uma linha defensiva mais segura. Não nessa partida contra o Atlético Mineiro, ele não vai conseguir fazer isso a tempo, organizar isso a tempo, principalmente porque o Rodinei estava tendo partidas aceitáveis, ele achava que ele ia dar conta. Agora a gente vai com o Rodinei, provavelmente aí contra o Atlético Mineiro, um risco defensivamente, o jogador mal, mas a ideia do Dorival é começar a preparar o Fabrício Bruno para atuar nessa função, principalmente porque ele está vendo a inoperância da diretoria do Flamengo em conseguir contratar um outro lateral mais confiável. O Montiel está parecendo uma alternativa muito cara, aliás, eu também acho 10 milhões de euros num lateral direito. Ok, o Montiel é um excelente jogador, um jogador campeão da América, vice-campeão da América no ano subsequente, um jogador de Europa, jogador que já se provou muitas vezes, jogador jovem, mas para lateral direito, um jogador de 10 milhões de euros é um absurdo de caro. Se a gente for pensar, por exemplo, que 10 milhões de euros a gente também estava achando muito caro no Andreas Pereira jogando de meia e volante, que era uma função no campo com uma importância, que são jogadores mais caros naturalmente. Então, o que eu acho que a diretoria do Flamengo deveria fazer era buscar um jogador
regular para a lateral direita. Procurar no mercado jogador barato, regular, para ser o reserva na temporada 2023. E aí em 2023, no começo do ano, ou com o avançar do ano de 2023, fazer um grande investimento aí num lateral direito que estiver se destacando no momento. Mas agora o Flamengo não precisa de um grande craque para lateral direito, precisa de um cara confiável. E o Dorival está percebendo que a diretoria não está conseguindo fazer essa seleção, não está conseguindo contratar jogadores para cumprir essa função. E aí ele começa a pensar em preparar o Fabrício Bruno. A gente já sabe, em 2 sessões de treinos, o Fabrício Bruno já foi utilizado como lateral direito, o jogador já se colocou à disposição. Eu prefiro que isso aconteça e explico por quê. Se o Fabrício Bruno vier para a lateral direita, é possível que o Flamengo tenha mais liberdade para utilizar o Ayrton Lucas pela esquerda. O Felipe Luiz, ele já não consegue dar esse apoio, ele tem atuado como um terceiro zagueiro, não porque o Flamengo joga assim, ou porque esse é o estilo de jogar do Dorival, mas porque ele já não tem mais condição de fazer esse apoio o tempo inteiro. E de repente, com a entrada do Fabrício Bruno, um zagueiro mais fixo ali pela lateral direita, ele tem mais espaço para utilizar o Ayrton Lucas, que é um jogador que chega mais na área, que tem um passe qualificado, que tem um cruzamento. O Ayrton Lucas dificilmente rifa a bola na área. O Ayrton Lucas é um lateral que cruza, que o cruzamento é sempre um passe. Então, acho que o caminho pode ser esse. O Dorival está pensando bem. Nessas 2 sessões de treinos, o Fabrício Bruno foi bem, utilizando utilizado como lateral direito. Por mim, ele já estaria fazendo isso para jogar agora contra o Atlético Mineiro, uma partida importantíssima para a temporada, mas é bem provável que a gente vá realmente com o Rodinei. E aí, o que você acha aí? Deixa aí no chat, aí a galera que está no chat, deixa você que está nos comentários, está vendo o vídeo depois, deixa nos comentários, você iria com o Fabrício Bruno ou com o Rodinei na lateral direita? Diz para mim aí.